Eu não sei se vocês sabem, na antiguidade, ali principalmente em Roma, havia uma prática chamada memento mori. Essa expressão em latim, ela significa lembre-se que você é mortal. Durante aqueles desfiles, sabe, quando os imperadores, os generais romanos, eles eram recebidos com aquela pompa, após grandes conquistas, após vitórias, havia sempre alguém ali, ao pé do ouvido, um assistente, um servo, e essa pessoa era encarregada de ficar falando ao ouvido daquela pessoa, daquele imperador, frases como memento mori. E essa frase era para lembrar exatamente que, apesar de seu poder, apesar de seu sucesso, ele ainda era humano, ele ainda era mortal. Isso era para lembrar que ele devia manter a humildade, mesmo diante da sua quase divinização. O problema é que às vezes a gente esquece disso, sabe? A gente esquece quanto a gente é frágil. No fundo, todo mundo às vezes quer se sentir invencível, indestrutível, acima de tudo, de todos. Quando você vê um cara lá no topo, cercado de aplausos, de bajuladores, é fácil pensar que ele chegou num ponto onde nada o atinge. Às vezes ele mesmo pensa isso. Mas é aí que entra aquela necessidade que é incômoda, né? Alguém precisa lembrar essa pessoa que no final das contas ele é só um ser humano. Ou que ele ainda continua sendo um ser humano. Você pode erguer o maior império do mundo. Ganhar todo o poder que o dinheiro pode comprar, sabe? Mas a realidade, ela continua dizendo, você ainda vai morrer. E vai ser assim, igualzinho a todo mundo. É engraçado isso. Porque não importa o quanto a pessoa queira se convencer de que é especial. A natureza sempre puxa o tapete. A morte é o grande nivelador de todas as coisas. Sabe o que é irônico? Quanto mais alto a gente sobe, maior é o tombo. Esse lembrador que ficava ali no ouvido do imperador não estava só trazendo um recado. Na verdade, ele estava dando uma lição de que nenhum trunfo consegue apagar. A gente vive numa era onde as pessoas querem ser adoradas. Não só os imperadores, mas todos nós. Cada curtida numa foto é um tijolo, sabe? Que a gente vai colocando no nosso castelo de ilusão. Sabe qual é o problema disso? É esquecer de que por mais que você se enfeite de poder, por mais status que você tenha, por mais influência que você tenha, ainda vai acabar igual a todos. A morte, ela não negocia. Ela não quer saber se você foi importante, se você teve uma legião de seguidores, se você controlou exércitos. Ela simplesmente vem e ponto final. O problema aqui é que o quanto mais a gente se agarra nessa ideia de sermos, entre aspas, deuses, mais a gente evidencia essas pessoas que assim se acham, o quanto elas estão fugindo da verdade. Porque no fundo, quem precisa ser lembrado todo o tempo que é mortal, na verdade já se perdeu em uma ilusão. Se você tem que ser constantemente avisado de que não é um Deus, talvez o problema não seja o aviso em si, mas o quanto você já acreditou que de fato você seria um Deus. No final, não tem escapatória. Nós somos todos, assim, peças de um jogo que termina do mesmo jeito para todos nós. Mas aí vem a grande sacada. O poder que você acha que tem é, na verdade, um fardo. Talvez o maior fardo. Pensa comigo. Se você precisa ser lembrado o tempo todo de que você é só um ser humano, significa que o que te separa de uma queda, na verdade, é uma fina camada de auto-engano. Você se cercou de títulos, de riqueza, de conquistas, como se esses ornamentos eles fossem blindar você da verdade. A verdade que você não quer encarar, mas ainda assim continua sendo a verdade. Mas por dentro é só você e a sua consciência. E vamos e convenhamos, né? A consciência ela não perdoa. É isso que torna essa cena de alguém assim sussurrando no ouvido de outra pessoa, dizendo assim: você
ainda vai morrer, você ainda é mortal. Lembre-se que você vai morrer um dia. É uma cena talvez até perturbadora, porque a pessoa ali no alto poder, no ápice de suas conquistas, na frente das multidões que estão venerando, sabe, que tudo aquilo, na verdade, é um teatro. Ela sente como se fosse um peso de ser colocado num pedestal e sabe que o fim vai ser realmente o mesmo que o de qualquer um, o mais pobre daquela multidão. Sabe qual é a diferença? O cara comum não tem uma legião de bajuladores para sustentá-lo na ilusão. Ele já sabe que o que espera é a morte. E o que vier talvez é só lucro. Antes disso, né? Quem se enfeita de grandeza precisa ser constantemente lembrado do óbvio. Mas veja que a ironia aqui é que quanto mais você tenta se afastar da humanidade, de ser humano, mais essa humanidade ela te prende. Você constrói paredes de ouro ao seu redor, mas do outro lado, a morte ela tá só esperando, sem pressa. O momento está marcado e dele ninguém foge. O verdadeiro poder, se é que ele existe, não está em controlar exércitos, riquezas, não está na quantidade de aplausos que você recebe, que você consegue arrancar de alguém. Não. O verdadeiro poder, se é que ele existe, está exatamente em aceitar de uma vez por todas que nada disso importa. Que o império que você constrói, ele não vai te salvar. Ele não vai acrescentar um dia de vida à sua vida. Mas veja, responda você mesmo. Quem é mais fraco? Aquele que tem tudo e ainda assim precisa ser lembrado de que na verdade não tem nada? Ou de que vai perder tudo que conquistou? Ou aquele que simplesmente vive na simplicidade e já aceitou o fim desde o começo? Esse que não se ilude, que não precisa de um memento mori, porque ele já vive como se fosse cada dia, como se o dia fosse emprestado. Esse, na verdade, é verdadeiramente livre. O outro, ele se senta no trono, mas ele está preso em correntes invisíveis, sabe? Ele é escravo do próprio medo. O medo de ser esquecido. No fundo, é disso que se trata. É o medo da insignificância. É o medo de ser apenas um. E essa necessidade desesperada ecoa dentro dele. A necessidade de ser lembrado. É uma necessidade que consome ele como ser humano por dentro. Ele vive para ser um semideus. Já entregou, na verdade, a sua alma ao próprio ego e não percebeu. O trono, o poder, os bajuladores, isso é só distração. Mas cedo ou mais tarde, a verdade que ele evita vai bater a porta. E vamos ser sinceros aqui. Isso é extremamente patético. Esse esforço desesperado assim para fugir de todo mundo que sabe. E ninguém quer admitir. O rei, o imperador, o magnata dessa era moderna. Tanto faz o nome que você quiser dar. Todos, no fundo, estão tentando a mesma coisa. Escapar da verdade mais básica da existência. É quase cômico assistir essa cena de camarote, sabe? Quanto mais eles acumulam, mais fica claro que eles não estão no controle de absolutamente nada. O que você faz quando percebe que não importa o quanto poder você tenha, não vai fazer diferença alguma? Essas pessoas gritam alto, se enchem de símbolos, de status, de seguranças, como se elas pudessem calar a única voz que importa. É aquela voz dentro delas, sabe? Aquela voz que sabe a verdade. E você quer que eu lhe diga qual é a cereja do bolo dessa ironia? Quanto mais você tenta silenciar essa voz, mais ela grita alto. Porque quanto maior o ego, mais frágil ele se torna. Essas pessoas vivem cercadas de gente para lembrar-lhes que elas na verdade são humanos. São criaturas mais vulneráveis, ou talvez simplesmente iguais àquelas que estão ao redor deles. O tempo todo eles estão lutando contra algo que nem sequer podem tocar. Eles têm medo da morte, claro que tem. Mas sabe o que eles mais temem? Eles temem a insignificância, eles temem o esquecimento. No fundo, elas sabem que, por mais que as suas estátuas sejam erguidas, por mais que as suas biografias um dia sejam escritas, tudo vai se perder no tempo, como se nunca tivesse existido. E isso eles temem.
Enquanto isso, o resto do mundo, bem, a maioria já se conformou com isso, sabe? Sabe que a vida vai acabar mesmo. Que ninguém é mais do que ninguém. Que o único final possível é o mesmo para todos. Não precisa de um lembrete constante, porque não vive com esse medo do desconhecido. Mas aqueles que se acham grandes, eles precisam ser lembrados o tempo todo de que isso é temporário. Que toda a grandeza deles um dia vai ser reduzida simplesmente ao pó. No fim, quem é o verdadeiro fraco? Aquele que aceita a mortalidade e vive, de fato, sabendo que nada é permanente, aquele que busca a todo custo construir um castelo de ilusão para esconder o óbvio. Não adianta ter todo o poder do mundo se no final você precisa de alguém para te lembrar que, no final das contas, você não passa de mais um mortal, né? Memento mori.